atenção. O Sarney, vimos que o Sarney, ele assume no lugar de Tancredo Neves, vai falecer, inicia a chamada Nova República, só que o governo dele é marcado, o que, pessoal? Como a gente estava vendo de manhã, por uma grande crise econômica deixada lá pelo milagre econômico do governo Médici. O milagre fracassa e deixa para nós duas heranças que a galera vai debater com vocês. Deixa para nós inflação e uma grande dívida externa, que na minha época de Agenor, porque esses dois meninos são muito novos ainda, inclusive Cleber vai ter que sair para tomar vacina, né, quando a paralisia infantil, então que na nossa época a gente chamava de dívida eterna, certo? É uma crítica a chamar de dívida externa. E sabemos que o Sarney, ele é o presidente de planos econômicos. Nós temos o mais famoso, que é o Plano Cruzado, o Plano Bresser, que leva o nome do ministro Bresser Pereira, e o Plano Verão, do ministro Maílson da Nóbrega. Já sabe que o Plano Verão é todo mundo de asa delta na praia, combatendo a inflação. Desses planos, o que você vai guardar para o Enem é o Plano Cruzado, certo? Que a galera vai batalhar, porque todos fracassaram, certo? Então, galera de geografia, por favor, embarca a juventude aí no Plano Cruzado, nas medidas econômicas aí de José Sarney. Vamos lá. Boa tarde aí, pessoal. Bem-vindas aí, bem-vindos, né? Olha, como o Fábio introduziu aqui, vem de um legado de crise pós-milagre, certo? Não esqueça que o tal do milagre econômico, vamos situar só, né, para te rever aqui, entre 1968 e 1973, pautado aí em grande atração de investimentos externos, fazendo a economia crescer. O Brasil se tornou aí a 8ª economia do mundo na época. E note que o milagre acaba exatamente coincidindo com o primeiro choque do petróleo. Esse primeiro choque, o Brasil, que vinha de um grande crescimento econômico, o Brasil e os países subdesenvolvidos no geral, vão necessitar capitais para vários tipos de investimentos. Importar o petróleo, porque a gente, né, não produzia o suficiente, produzimos algo em torno de 20% do necessário, para dar continuidade no processo de modernização, para investir em outras fontes de energia, notoriamente o pró-álcool, as usinas nucleares de Angra 2 e 3 e principalmente os investimentos pesadíssimos em mega hidrelétricas. E tudo isso pautado numa grande oferta de capitais internacionais, inicialmente a juros baixos. Ou seja, o Brasil, que vinha de um grande crescimento econômico, se pautou nesse endividamento externo radical, achando que ia dar continuidade na economia e pagar esses juros numa boa. Só que nos anos 80, a gente debateu isso lá no outro momento também, nos anos 80, quando vai vigorar então esse contexto, nos anos 80, você vai ter a chamada crise dos juros da dívida. A crise dos juros da dívida é também conhecido como período da década perdida. Então esse contexto que o Sarney, né, vai implementar seus planos, está no contexto da chamada década perdida, que é a elevação abusiva dos juros, já que foram contraídos empréstimos a juros variáveis. E contextualizando o governo Sarney na tal década perdida, você tem as famosas exigências do FMI. O FMI, o órgão que vai gerenciar, vai ser o avalista para captar empréstimos e vai passar, apesar dele ser criado lá em 44, né, na conferência de Bretton Woods, né, ele passa a ter uma atuação mais plena nos anos 80 como gerenciador das dívidas sob abusivos juros. E o FMI, como o Brasil se enredou na necessidade desses capitais externos para dar continuidade ao seu processo de modernização, o FMI, para liberar empréstimos, ele vai impor condições econômicas, como, por exemplo, a ideia de você ter um controle inflacionário,
uma imposição de corte de gastos públicos e ao mesmo tempo, um evento que vai deixar apesar do controle inflacionário, é você não permitir a variação dos preços e salários, no caso, ou da moeda em si. Então você vai ter a necessidade aqui, imposta pelo FMI, de uma desvalorização da moeda nacional. Tudo isso, pessoal, para arrecadar capitais, não para investir na sociedade, mas para pagamento dos juros e dos abusivos, da dívida e dos abusivos juros. Essa desvalorização da moeda, pautada, por exemplo, numa ideia de que isso aumentaria, isso já provocaria um aumento das exportações. O produto nacional, sob a moeda desvalorizada, das exportações, sobre a moeda desvalorizada, nosso produto ficaria mais barato lá fora, a gente venderia mais e importaria menos. Com isso teríamos saldo comercial positivo, superávites, para o serviço da dívida. Mestres. Olha, em cima do que a gente não comentou, chega-se o plano cruzado 86, característica básica que nós já discutimos. Ou seja, o plano cruzado ele vai bater em 2 pontos importantes aí. Vamos aí colocar depois a palavrinha aí. Congelamento de preços e salários. Epa, todos esses planos aqui, passando pelo plano Collor, todos eles fracassaram em função de quê, pessoal? Porque quando você trabalha com congelamento de preços, o mercado é livre. Então você tem uma dificuldade de você conseguir controlar. Controlar salário é muito mais simples. Você controlar preços, ele é muito mais complicado. Mas de início, como todo plano econômico, ele foi visto como positivo. Até o período, só lembrando o período, pegando de fevereiro a novembro, plano cruzado. Crescimento econômico, inflação de certa forma controlada, então Sarney teve um aumento de popularidade. Ok? Então, quer dizer, em cima desses pontos aí, o Brasil obteve um crescimento importante. Tanto é, quando você pega de fevereiro a novembro, o que é que eu tenho em outubro? 1986, eleições diretas para os governos estaduais. Eu tenho um equilíbrio na economia do país, eu tenho eleições. O que acontece? Todos aqueles candidatos apoiados por Sarney se elegeram como governadores. Ou seja, em função de quê? O país está estabilizado. Só que o plano acaba quando, pessoal? Em novembro. Então, muito parecido com o que acontece nos dias atuais. Pretendo alguma coisa, como que diz assim, passou a eleição, a conta fica. Um projeto político. É um projeto político. Certo? Então, em cima disso aí, Sarney teve esse perfil. Falou aqui, a gente não falou da questão da década perdida. Um período em que o Brasil quase que parou, em função também da chamada moratória de 1987, ou moratória parcial. Então, são características econômicas bem relacionadas ao governo Sarney. O que é mesmo a moratória, pessoal, que o Câmara falou? O não pagamento, seja dos juros, se for parcial, ou das parcelas da dívida. Então vamos acrescentar aqui, pessoal, que os planos que se sucederam, o plano Brescia, o plano Verão, que o Fabão citou aí, eles acabaram usando o mesmo artifício, que foi o quê? O congelamento dos preços dos produtos. Eles interferiram diretamente na lei do mercado. E esse congelamento resultava num aumento de estocagem por parte dos próprios fornecedores. Os fornecedores percebiam que não conseguiam ter lucros maiores com esse congelamento, e eles começavam a estocar os produtos sem repassar para os supermercados, para os açougues, etc. Na época, o grande símbolo dessa estocagem por parte dos fornecedores, dos grandes empresários, era a carne. Começou a faltar carne, começou a faltar leite nos mercados, a população começou a pressionar o próprio Estado, e o resultado disso foi a quebra do plano econômico. Mas, curiosamente, como eu acabei de falar, os outros planos acabaram copiando o mesmo modelo. Congelamento de preços, falta de produtos no mercado, pressão por parte da opinião pública, pressão por parte da população e quebra do plano. Então, foi algo bem repetitivo. Infelizmente, a década perdida recebe esse nome não à toa, mas pela sucessão de fracassos do governo Sarney. E logo depois, a gente ainda vai chegar aí, logo depois do governo Collor. Vale lembrar que em um desses momentos, o governo Sarney cria o chamado gatilho salarial. O que era o gatilho salarial?
sempre que a inflação batia 20%, o salário era reajustado para compensar esses 20% de valorização dentro da inflação. Isso criava uma bola de neve, pessoal. É um ciclo vicioso. Por quê? Se eu tenho mais dinheiro no mercado, o que vai acontecer com ele? Vai valorizar ou desvalorizar? Desvaloriza, né? Lei da oferta e da procura. Se tem muito, desvaloriza. Então, inflação, reajuste salarial com gatilho salarial, mais inflação. Mais dinheiro, mais inflação. Mais dinheiro, mais inflação. Nós tínhamos aí, em média, inflação de 380% ao ano. A gente teve ano, pessoal, que bateu a inflação de mais de 1000%. Só para vocês terem uma ideia. A gente hoje reclama de inflação de... Claro, é ruim. Inflação é ruim de todo jeito. Mas hoje nós reclamamos aí com inflaçãozinha de 4%, 3%, 5%, como se fosse o fim do mundo. Né? Ó, pessoal, esses planos aqui, o mais famoso que é o cruzado, você vai guardar para o Enem. É um choque na economia. Porque ele é colocado de madrugada, ninguém espera. É um plano que vem de repente, de surpresa, para mudar a economia de forma mais ou menos radical. O plano cruzado, aqui para você do seu Enem, ó, o que eu vou lembrar de imediato sobre ele? Ele é marcado pelo congelamento de preços e salários. Ele é marcado pela mudança da moeda, chamava cruzeiro, passa para cruzado. Você pegava 1000 cruzeiros, cortava os 3 zeros, você tinha um cruzado. O plano é marcado pelo gatilho salarial citado por Cláudio, vai ser marcado pelos fiscais do Sarney, que a Genô vai citar porque ele foi um fiscal do Sarney, e pelo ágil. Galera de geografia, mata aí pro pessoal a ideia dos fiscais do Sarney e do ágil, que é uma característica desse plano. Você foi fiscal do Sarney. Incorporado, né? Então olha só, vamos lá. Porque é o seguinte, olha só, o Cleber tinha falado na outra sala, interessantemente, a gente não tem uma educação financeira apropriada, até pela condição educacional histórica também. Então, havia um apelo para que a sociedade observasse o mercado para garantir a estabilidade dos preços. Congelamento. Exatamente, que mantivesse o congelamento. No entanto, você teve mecanismos junto ao comércio que pressionou a elevação dos preços ao estocar mercadorias de forma, digamos assim, ilegal no sentido de não contribuir com a ideia do controle inflacionário. Então você escondia a mercadoria para que diminuísse a oferta e, portanto, pressionasse o preço para cima. O fiscal do Sarney foi um programa na qual a Conab, né, a antiga Conab, Sunab, aliás, né, a superintendência aí, Nacional de Abastecimento, tivesse na população apoiadores para denunciar os estabelecimentos que, porventura, elevassem os preços. Mas esses tais fiscais populares, digamos assim, eles não podiam adentrar o estabelecimento para ver como é que estava o seu estoque, obviamente. Né? Você adentrava onde tinha as gôndolas, onde você tinha lá a visibilidade possível da mercadoria, que faltava. Então o que a gente tem é um boicote, em boa medida, do setor comercial de não ofertar as mercadorias para poder manter o preço estável, por exemplo. Que o Kleber pode comentar sobre isso também. Ou seja, basicamente essa questão que a Genô comentou aí. Então aquela velha questão, se eu tenho pouco produto no mercado e a procura é muito grande, consequentemente o preço começa a subir. O governo perde o controle referente a isso. Então dessa forma, quando a gente comentou lá no início, o plano teve duração, olha aí, menos de um ano, duração de um plano econômico. Por quê? Já é um plano econômico feito para dar errado, quando você fala em congelamento nessa situação. Trazendo para a realidade da Venezuela hoje, muito parecido não. Inflação na Venezuela altíssima, a população vai no supermercado, tem absolutamente nada, só que a procura é muito grande. Então a inflação na Venezuela está muito alta, então muito parecido com o que aconteceu no Brasil na década de 80, em função desse ponto aqui. E o ágio, ele é um acréscimo, é um valor a mais referente a isso. Tanto é que era muito comum nesse período aí o chamado mercado negro para os produtos. Se o produto custava 50, no mercado negro ele custava 80, 90, 100, por quê? Tinha gente precisando. Outra questão importante que Cláudio comentou aqui, a questão de estocar
era muito comum a população estocar produtos, ou seja, era muito comum a população ter freezer em casa. Freezer. Ou seja, por quê? Eu fazia uma compra, essa compra teria que durar um mês, pelo menos aí, para meu dinheiro poder render essas compras. Porque a inflação, ela comia meu salário. Então, nessa situação, sempre, todos esses planos econômicos passando pelo Collor, que nós vamos ver agora à frente, foram planos fadados ao fracasso em função desse mecanismo utilizado aí. Então, pessoal, Tá bom? vai falar, Claudio? Só, Pronto. só um detalhe. Como a história se repete, né? O Kleber lembrou agora do caso da Venezuela e eu acho relevante também lembrarmos a situação da Europa atualmente. A crise europeia é uma crise em grande medida baseada em quê? Na dívida externa. Em vários aspectos, Principalmente pessoal. dos PIGs. Perfeito. Em vários aspectos, o que os PIGs passam hoje, Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha, é que o Brasil passou nos anos 80 e início dos anos 90. A dívida eterna, como o Fábio ironizou aí, representa claramente a situação desses países. Tá? Então, vocês podem fazer tranquilamente paralelos entre a crise europeia e a crise dos anos 80 brasileira, que você vai encontrar situações muito parecidas realmente. Principalmente pela situação dos juros e por serem dívidas aparentemente impagáveis. Daí a ameaça constante, em especial da Grécia, de decretar moratória. Né? Coisa que o Brasil acabou fazendo em 87. Muito bem, feras. Aí vimos que no final do governo Sarney, em 89, primeira eleição direta após a ditadura militar, como estava na Constituição de 88, a eleição se polariza no segundo turno, de um lado Lula da esquerda e Collor de Mello do outro lado. Collor vence a eleição, só que a crise se mantém. Por quê? Porque os planos econômicos de Sarney não solucionaram a questão da crise. Então a inflação e a questão da dívida continuam no governo Collor e vem aí um novo plano econômico, também apresentado de surpresa, colocado à sociedade brasileira durante a madrugada, certo? Esse plano econômico de Collor, ele é chamado de Brasil Novo, ou chamado também de Plano Collor, certo? Então você vai guardar essas características do cruzado, tá? E agora vocês vão matar as características principais do Plano Collor, que traz uma surpresa logo de cara, tá? Qual a surpresa? Uma mulher, forma inédita na economia brasileira, uma mulher que vai gerenciar o Ministério da Fazenda, que era Zélia Cardoso de Mello. E aí, galerinha, mete bronca aí no Plano Collor. Eu queria comentar o contexto aqui internacional, porque no mesmo ano que você vai ter as eleições e a ascensão do Collor ao poder, você teve um marco da economia mundial no ano de 89, foi o chamado Consenso de Washington. Isso aí é uma bomba, super importante. O Consenso de Washington, uma reunião, né, promovida aí pelo FMI, pela Casa Branca, organizações econômicas internacionais, reunindo economistas internacionais renomados, onde se trata, no Consenso de Washington, uma resolução de um processo que já vinha como ideologia, como teoria, já desde os anos 50, e começou a ser implementado no Chile, na ditadura Pinochet, nos anos 70, e depois se expande para o mundo livre no Reino Unido com a Margaret Thatcher e nos Estados Unidos com o Ronald Reagan, que é uma bula, uma cartilha, né, uma receita neoliberal especificamente voltada para a América Latina, a cartilha neoliberal para a América Latina. E, obviamente, nos inscrevemos nesse processo. E dentro dessa cartilha, que seriam 10 pontos clássicos, a gente pontua aqui alguns importantes que se iniciam com Collor e que se aprofundam no governo seguinte, que envolve aqui a ideia da abertura de mercado, que envolve aqui o processo de privatizações que se inicia nesse governo, que também envolve, por exemplo, o controle inflacionário. Então, o controle inflacionário, ele vai de encontro a interesses especialmente especulativos internacionais. Não ainda em Collor, mas principalmente no governo Fernando Henrique, que essa ideia se impõe
Mas essas outras já se iniciam, quando o Collor fala que o carro nacional é uma carroça, por exemplo, que amplia as importações de carros coreanos, né? Os russos começam a entrar com sua produção já lá, toda em transição. Não esqueça que você tem aqui em 89 todo um processo de mudança da ordem da Guerra Fria, com a queda do Muro de Berlim, o ano seguinte a unificação alemã, antes disso já as eleições da Polônia, quer dizer, em meio à perestroika e à glasnost no contexto internacional. E aí, pessoal, quando o Collor assume, no outro dia, basicamente, ele faz o confisco da poupança. Não só da poupança, como de todos os ativos financeiros. Imagine a situação. Você recebia o dinheiro no início do mês, e ou você fazia, como o Kleber colocou, a feira lá, pagava tudo e garantia a comida do mês, e o que sobrava, você fazia o quê? Colocava na poupança. Então, ou você gastava imediatamente, porque se você deixasse para a semana seguinte já não tinha mais valor o seu dinheiro, considerando que a inflação era de 30%, 40%, até 100% ao mês, né? Você tinha que gastar logo. E quando você não gastava, você colocava onde? Na poupança. Aí, de repente, esse rapaz aqui, da noite para o dia, simplesmente confisca toda a grana do pessoal. Não literalmente toda, mas uma parte correspondente a 50 mil cruzeiros que transferiam para hoje 5 mil reais, vamos colocar assim. Sabe? Então, quem tinha poupança ou conta corrente. quem tinha mais de 5 mil perdeu o seu dinheiro pelo pé, pessoal, pelo menos naquele momento. Claro que a galera entrou na justiça depois, o governo devolveu, mas naquele momento muita gente teve sua vida totalmente desestruturada. Então imagina, o camarada que assume como símbolo da mudança, como símbolo da modernidade, do novo. Ó o nome do plano, Plano Brasil Novo, superando um período de ditadura, governado por generais, representando o sucateamento industrial que o Brasil vivia.